Então, nesse processo de número 506, 15, 78, 51, continuar o depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa, segunda parte, perguntas ainda do juízo. Se o senhor não se recorda bem, o senhor diz que não se lembra, mas nessa contratação do Grupo Chaim para a operação do navio sonda, o senhor Fernando Soares teve alguma participação, algum contato? O que eu me recordo é que o Fernando Soares, ele que fazia a aproximação com o Nestor, ele que era o conhecido Nestor, tanto na primeira sonda como na segunda. A atuação dele eu acho que foi essa, foi, por exemplo, apresentar o Bunlai ao diretor, uma coisa assim. Mas eu lembro da participação dele na segunda sonda, mas não especificamente em alguma reunião ou com alguma providência. O senhor Sandro Tordinho, o senhor conheceu? Conheci, foi ele que me apresentou o Fernando Chaim. Ah, sim, o senhor mencionou antes. Chegou a discutir com ele esse negócio, da contratação do navio sonda? Só houve apresentação? Só apresentação uma única vez, depois nunca mais ouvi. O senhor Jorge Luz, o senhor conhece? Jorge Luz conheço. Nessa contratação do Grupo Chaim para a operação desse navio sonda, ele teve alguma participação? Eu me lembro de uma reunião com a presença dele, num escritório, se eu não me engano, do Fernando Baiano. E nessa reunião foi discutido esse assunto? O que foi discutido? Era, vamos dizer, a organização, a viabilização da Chaim como operadora. Esse era o objetivo da reunião. Quem que estava presente nessa reunião, que o senhor se recorda? Que eu me recordo, estava o Moreira, que foi quem me convidou para a reunião, o César Tavares, o Fernando, o Luiz, eu não sei se o filho dele estava junto. E o que foi discutido nessa reunião? A maneira de viabilizar a contratação da Chaim. Foi discutida a questão dos acertos também? Não. E o que ele tinha a ver com isso, então? Não sei, eu não sei exatamente qual era o papel do Luiz nessa Jorge Luz. Jorge Luz. Mas o senhor participou dessa reunião com o Fernando Soares, com o Jorge Luz, no escritório deles, para discutir esse assunto da viabilização da contratação da Chaim? Sim. E não foi discutido acertos nessa ocasião? Não. Que eu me lembro, não. E eles estavam falando em nome de quem? O senhor Fernando ou o senhor Jorge Luz? Em nome da Chaim, em nome do senhor Nestor, em nome de quem? O Fernando não estava, o Fernando Chaim não estava nessa reunião. O Jorge Luz falava em nome, não sei se do partido, da própria Chaim, o que ele representava lá, né? Não me lembro o que ele representava. O Fernando Soares estava nessa reunião? Fernando Soares, sim. Pensei que você falou o Fernando Chaim. Não, é o Fernando Soares. E o Fernando Soares, ele representava quem nessa reunião? Ele era o operador do negócio, ele era o catalisador da contratação. Tá, por hora são essas questões de juízo, eu passo ao Ministério Público. Tudo bem? Boa tarde. Os breves esclarecimentos da parte do Ministério Público. O senhor Sandro Tordinho sabe esclarecer qual que é a razão que ele fez esse meio campo entre o senhor e o pessoal da Chaim, se ele era um presidente do banco apenas, não era da área de engenharia, em tese ele não teria nenhuma função para fazer essa ligação. É porque enquanto ele foi presidente o diretor do Banco Chaim, não sei se é diretor presidente, eu o conheci como diretor do Banco Chaim, num evento desses de público. E como ele me conhecia, e o Fernando não me conhecia, ele me ligou perguntando se eu poderia almoçar com ele para ele apresentar o Fernando. Era só essa que foi a razão. Sabe se ele tinha alguma ligação com o senhor Bunlai, com o Partido dos Trabalhadores? Não sei. Eu conheci muito pouco. Em relação ao senhor Jorge Luiz Zelada, o senhor mencionou que o senhor jamais tratou com ele diretamente desse assunto, que presumo eu que seria um assunto delicado. Contudo, ele substitui o Nestor Severo e a parte final da contratação é feita pelo senhor Zelada, né? Sim. A partir principalmente de julho de 2008, o diretor Zelada começa a submeter à diretoria executiva a propositura de aprovação da Chaim, e segundo o senhor, segundo algumas provas materiais que constam na denúncia, essas proposituras são recorrentemente rejeitadas. Sim. Então tem um termo do seu depoimento que fala que a primeira apresentação foi em julho
12 de julho de 2008, uma vez concluídas as negociações, foi submetida à aprovação da diretoria executiva todos os contratos negociados com a Chain. Nessa oportunidade, a diretoria executiva não aprovou. Posteriormente, o senhor menciona que houve uma reunião, né, que, salvo engano, no 14 de julho, e essa reunião tinha objeto, sempre sob coordenação, segundo suas palavras, sempre sob coordenação do diretor Zelada, tinha a intenção de fazer modificações no projeto para viabilizar a aprovação. Daí, no 31 de julho de 2008, o senhor fala que houve uma nova apresentação de diretoria executiva com algumas modificações, também não foi aprovado, novamente por discordância de Barbaça. O assunto foi mantido em pauta, e aqui, segundo suas próprias palavras, que esse assunto novamente foi mantido em pauta entre o pedido de explicações do diretor Barbaça. A impressão do depoente é que Almir Barbaça não se conformava com o negócio com a Chain, pois sentia que havia alguma coisa errada. Posteriormente, se segue outras apresentações, salvo engano, o número de 4, e recorrentemente são rejeitadas, e o diretor Zelada sempre tentando trazer, o senhor coloca aqui inclusive um e-mail do senhor, uma conversa com o diretor Zelada, que ele fala que se recorda que nessa época teve em frente à Petrobras, se encontrou com o Jorge Zelada, que o diretor sugeriu para trazer a Chain de volta para a mesa, e reclamou que o diretor financeiro estava implicando, né, dizendo que era para o depoente entrar em contato com o senhor Fernando Chain para que fosse feita uma reunião para o dia 1º de setembro de 2008. O que o senhor tem a dizer sobre esse histórico todo, entre julho de 2008 até dezembro de 2008, que foi feita a aprovação na diretoria executiva, em relação à atuação do diretor Zelada? Foi uma atuação... Primeira pergunta objetiva, era normal um tema ir e voltar à diretoria executiva 4 vezes antes de ser aprovado? Não, isso não é usual na empresa. E o diretor Zelada, ele demonstrou o mesmo comprometimento do diretor Severo de viabilizar a aprovação do negócio tecnicamente questionável? Sim, o empenho do diretor Zelada na aprovação dessa matéria submetida à diretoria foi um empenho muito grande. Submeter uma matéria 4 vezes à diretoria, ser torpedeado e voltar, manter a matéria em pauta, chamar a empresa para renegociar, provavelmente a Chain teve que mudar alguma coisa do lado financeiro para que o diretor financeiro aceitasse. Não é usual. E o diretor Zelada, ele tinha algum comprometimento partidário em relação à manutenção dele no cargo? Até onde eu já disse em outro depoimento, me foi dito pelo João Augusto que ele foi colocado lá pela bancada do PMDB e havia um compromisso de uma performance a ser paga a essa bancada, e que como a área internacional era uma área com pouco investimento, eles tinham problemas disso. Isso me foi dito pelo João Augusto. Houve, nesse processo de idas e vindas da diretoria executiva, houve algum momento que o senhor, antes da sua experiência, acreditou que não ia ter mais como viabilizar o negócio do ponto de vista da aprovação da diretoria executiva? Sim, nessa época, em setembro, depois, acho que foi da terceira negativa, vamos dizer, teoricamente, a Chain estaria fora, não seria submetido novamente. O senhor mencionou que o senhor Zelada enviou uma carta ao Grupo Chain no começo de setembro de 2008, com uma data retroativa, mencionando essas rejeições na diretoria executiva e pedindo uma manifestação do grupo para que voltasse à mesa de negociações. O senhor pode explicar um pouco isso? Essa foi a estratégia que o diretor Zelada pensou na época. Vamos mandar uma carta para eles, dizendo que eles não foram aprovados e chamando eles para voltar na mesa de negociação para melhorar as condições para o Petrobras. Como se estivesse criando um fato novo para justificar uma nova apresentação para a diretoria executiva. Essa questão da data retroativa da carta, qual que é a relevância disso? Eu não me recordo por que foi feito com data retroativa, se foi só um acaso ou se tinha algum interesse.
Uma questão que importante, o ponto de contato do Bunlai com a Petrobras, quem que seria? Seria o Fernando Soares? Eu não posso afirmar, eu não tive contato com o Bunlai, a única vez que falou-se do Bunlai foi o Fernando mencionando, mas o Fernando Chaim. Eu não sei exatamente como era a atuação dele junto ao Fernando Baiano, ou ao Nestor, ou ao Zelada. O Nestor Severo tinha proximidade com o senhor José Carlos Bunlai? Não sei dizer, ele tinha muita proximidade com o Fernando Soares, que foi quem levou o Bunlai para esse projeto da Chaim. Como que o senhor tem conhecimento que foi o senhor Fernando Soares que trouxe o senhor José Carlos? De conversas da época. Satisfeito, excelência. Defesa do senhor Salim Chaim, tem perguntas? Não. Defesa do senhor Milton Chaim, tem perguntas? Silêncio. Pode alcançar o microfone ali, doutor? Beleza. Não, o senhor continua de frente, porque está gravado. Né? Boa tarde, senhor Musa. Boa tarde. Senhor Musa, qual era o cargo que o senhor ocupava na Petrobras nesse período? Gerente geral. Quais eram suas atribuições? A gerência foi criada para a contratação da primeira sonda. A minha atribuição era estabelecer a SPC, que seria dona, e conduzir o projeto de construção e montagem da sonda. E o senhor Barbassa, o senhor conhecia? O diretor Barbassa, sim. O cargo dele era diretor, então? Ele era diretor financeiro. O senhor Barbassa, quando esteve aqui, de frente do senhor, ele disse que era normal assuntos dessa magnitude, dessa complexidade, irem e voltarem para aprovação. E o senhor está aqui a dizer algo diferente. Eu queria saber qual dos dois está dizendo a verdade. Provavelmente ele tem mais conhecimento de assuntos de diretoria do que eu. A minha experiência diz que os assuntos que eu já levei para a diretoria, ou que de alguma forma eu tenha sido informado ou participado, não é comum levar 3, 4 vezes. Ele, como diretor, tem uma gama de conhecimento de muito mais assuntos que foram para lá, que eu desconheço. Havia outra empresa brasileira naquele período que operasse sondas de posicionamento dinâmico? Sim. Quais eram as empresas brasileiras? O senhor pode relatar? Se eu não me engano, a Petroserv era uma, a Odebrecht era outra. Salvo engano, porque não era da minha área, a operação no Brasil. Eu acho que a ETESCO também tinha sonda que operava. Pelo menos todas de posicionamento dinâmico? Queiroz Galvão, todas de posicionamento dinâmico. O senhor sabe o que é uma sonda de posicionamento dinâmico? Eu sei. O senhor pode me explicar? É uma sonda que ela não ancora para executar as funções dela. Ela fica sob máquina, posicionada com um range de variação, e só sai de lá quando acaba o que ela foi fazer. Mas, normalmente uma sonda de posicionamento dinâmico ela é usada para águas profundas. Você consegue ancorar uma sonda até 1.000, 1.200 metros. A partir daí, você não consegue mais ancorar a sonda. Então você usa uma sonda com posicionamento dinâmico. Isso eu me refiro, só para o senhor saber, aos anos de 2006 e 2007, a época da contratação do Vitória. O senhor se refere a todos esses operadores no ano de 2006 e 2007? Eu acho que sim. A Petroserv, com certeza, que ela tinha uma sonda, uma semi-submersível de posicionamento dinâmico. A ETESCO, eu acho que ela tinha comprado um navio velho também, que era de posicionamento dinâmico. Então, bem recordo, sim, essas empresas tinham. Era um navio de posicionamento dinâmico? Ou navio ou semi-sub, unidades de posicionamento dinâmico. E navios plataforma de posicionamento dinâmico? Eu sei que eu não sou técnico, então eu preciso... Essa confusão é muito comum, não existe esse termo navio plataforma. A gente chama genericamente de plataforma tudo que está no mar. Você tem plataforma fixa, que vai com o pé até o fundo do mar. Isso só cabe em lâmina d'água até 150 metros. Você tem plataformas de produção e plataformas de perfuração. As plataformas de perfuração podem ser tipo navio ou tipo semi-submersível. Semi-submersível são unidades que têm 2 flutuadores tipo submarino, que ela afunda aquilo ali e fica na condição de estabilidade. E o navio é um navio. Tanto o navio como a semi-submersível de perfuração podem ser ou não de posicionamento dinâmico. As de não posicionamento dinâmico operam
em águas até talvez 1.200 metros, coisas assim. A partir daí você já não consegue mais ancorar a unidade devido à profundidade e às grandes tensões das amarras. Então você tem que ter uma unidade de posicionamento dinâmico. Então, só para eu esclarecer, nos anos de 2006 e 2007, havia alguma empresa brasileira que operasse navio de posicionamento dinâmico? Ah, agora você especificou. Exato. Eu não sei te dizer. Mesmo no cargo que o senhor tinha? O meu cargo era da área internacional, eu não era responsável por nenhuma sonda aqui no Brasil, não conhecia as sondas contratadas nem os operadores. Tá certo. O senhor se referiu, nos disse aqui que a ordem veio de cima para ser acatada, que a Chain deveria ser a operadora, correto? Correto. Então, por que motivo o senhor faria jus a pagamento de propina? Como eu me referi aqui, não basta o presidente e o diretor quererem que uma coisa aconteça numa organização tão complexa como a Petrobras, que acontece. Se não tiver um alinhamento vertical de interesses, esse negócio não progride. Então o senhor poderia descumprir uma ordem da diretoria, se o diretor quisesse, o senhor não, a adesão do senhor seria acatada? Provavelmente ele me retiraria de lá. O cargo é de confiança. Os diretores sabiam que o senhor recebeu recursos ilicitamente? Não posso dizer, não sei dizer. O senhor chegou a dizer a eles? Não. O senhor poderia criar dificuldades para fosse firmado o contrato com a Chain? Sim, como eu disse, se eu não tivesse alinhado, provavelmente não se teria contratado a Chain. Ou até se poderia, mas dentro de um outro processo. Ela teria que vencer uma concorrência, ela teria que apresentar argumentos mais fortes. Mesmo uma contratação internacional é imprescindível a concorrência pública? Não é uma concorrência pública. No caso da primeira sonda, é um convite. Você seleciona as empresas que você acha que tem competência e chama. Você pode, vamos dizer, o manual de contratação da área internacional ele não era tão restritivo quanto o da Petrobras, devido à competição fora do Brasil. Mas era usual, de alguma maneira, você ter algum tipo de competição. Os termos do contrato da sonda Transocean e da sonda da Chain eram semelhantes, idênticos? Muito semelhantes. Não eram idênticos, mas eram semelhantes. O Fernando Baiano diz que era, a grosso modo, mas ele afirma que operava em nome do senhor, inclusive. Por que motivo o senhor omitiu isso do seu depoimento? Bom, eu operava em meu nome em relação à construção dos navios, em relação aos contratos da Samsung. Com relação a Chain, eu nunca tive nenhuma operação com ele. Porque ele afirma diferente do senhor. O que eu posso dizer é isso. Com relação à contratação da Chain, eu não tratava diretamente com ele nenhum assunto, nem deste recebimento da Chain. E qual foi o alinhamento que o senhor fez com o senhor Jorge Luz? Não, eu não fiz alinhamento. Eu participei de uma reunião com ele uma vez, e que eu mencionei aqui, em que estava presente o Fernando Baiano e o gerente executivo, em que faz muito tempo, eu não recordo detalhes, que o objetivo da reunião era tratar de como é que nós equacionaríamos a contratação da Chain. E nessa ocasião, o senhor disse que não se lembra bem se vocês trataram de recursos ilicitamente obtidos ou não, não é? Eu acredito que não. Mas me parece que é um tema bastante sensível. Essas coisas não dá para a gente lembrar mais ou menos. Ou ocorreu ou não ocorreu. O senhor tem como responder isso com certeza? Não tem como responder com certeza, porque foi passado muito tempo, né? Sem mais perguntas, excelência, obrigado. Seguindo aqui na ordem, os defensores do senhor Fernando Chain são os mesmos. Do senhor José Carlos Bunlai. Do senhor Maurício Bunlai. Sem perguntas. Do senhor Nestor Severo. Sem perguntas. Do senhor Zelada. Podem, por gentileza, ceder. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Respondendo às perguntas do representante do Ministério Público sobre as idas e vindas à diretoria executiva da aprovação, salvo engano, de julho a dezembro de 2008, quando
tema voltava para alguma gerência específica? Para o tempo? Voltava. Para qual gerência? Para a minha gerência, que tinha, que conduzia o negócio. Sim. Dentro da Petrobras, você deve saber como é que funciona, quer dizer, um gerente geral, ele estrutura tecnicamente um documento que é assinado pelo gerente executivo e submetido ao diretor pelo gerente executivo, sugerindo que ele encaminhe para a diretoria. Então, quando a diretoria recusa, esse documento volta, que é o DIP, o documento interno da Petrobras, volta ao gerente executivo, que devolve ao gerente geral, e aí, dependendo do que é necessário fazer... Para ajustes? Ou para ajustes, ou para solicitar mais pareceres técnicos, parecer jurídico, parecer tributário, tem uma série de opções. Quantas pessoas, além do senhor, nesse setor, nesse caso específico aqui em discussão? Quantos trabalhavam comigo? Isso. Talvez de 5 a 10 pessoas. E sempre quando voltou esse assunto da diretoria executiva, houve os estudos, foram feitos ajustes, Sim. O jurídico foi ouvido? Sim, todos os departamentos emitiram parecer, jurídico, tributário, financeiro, jurídico, tributário. Todos os órgãos técnicos e jurídicos foram ouvidos? Sim. E devolvidos o tema diretoria executiva? Sim. Emprestando credibilidade ao que o senhor está falando, o senhor tinha total interesse na aprovação. Sim. Então, os estudos que o senhor fazia eram estudos favoráveis à aprovação? Era o melhor que se podia fazer. Sim, e submetia isso à diretoria executiva. Submetia ao gerente executivo que encaminhava a diretoria executiva, encaminhava ao diretor que submetia a diretoria executiva. O senhor, essas outras 4 pessoas que também se debruçavam sobre o tema, além do jurídico? Vamos pensar, os técnicos que trabalhavam comigo era quem dava os subsídios. Você tinha um encarregado de obter o parecer jurídico, tinha outro que era encarregado de obter o parecer financeiro, corporativo. E esse olhar favorável do senhor, como é que se impunha ao jurídico, por exemplo? Não, eu nunca me impus ao jurídico. Quer dizer, a função ali era tentar fazer um documento que o jurídico entendesse que era aprovável. E mesmo assim o senhor não obteve êxito 3 vezes? Ou 4 vezes? 3 vezes, na 4ª que foi. O senhor se recorda qual foi a mudança substancial para que obtivesse êxito? Quer dizer, o que eu me recordo aqui, falei antes, é que o que eu me lembro é que a área financeira, o diretor Barbaça, tinha posição muito forte contra o sistema de leasing em que a Chain poderia comprar navio no final. O que eu me recordo era isso, e era a questão do valor dessa compra. Com essa chamada de volta para a Chain para renegociar, este ponto foi contornado. Isso foi ajustado e aí sim passou pelo... E aí teve o parecer da área financeira responsável por essa análise, e isso foi submetido à diretoria e foi aprovado com essa alteração. Por fim, o senhor mencionou que na diretoria internacional os ajustes de vantagem indevida seriam feitos em grupo. Isso na época do Nestor. Na época do Nestor. Positivo. Ah, tá. E na época do Zelada o senhor fazia individualmente? Na época do Zelada, eu fiquei muito pouco tempo lá e não tive acerto nenhum, simplesmente a condução do que estava andando, a menos da Vantage. Mas também não era grupo. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Defesa do senhor João Vacari? Sem perguntas. Do senhor Fernando Soares? A defesa do próprio acusado? Sem perguntas. Tem alguns esclarecimentos adicionais do juízo. Aqui, esse acerto que o senhor fez do recebimento de propina com o senhor Fernando Chain foi durante a gestão ainda do senhor Cerveró? Ou... Sim. E esse acerto, o senhor pode ser um pouco mais claro nas circunstâncias? Houve um oferecimento desses valores ao senhor? Houve uma solicitação? Como é que isso aconteceu? É constrangedor, mas é um oferecimento. Depois do primeiro contato com ele, tivemos um segundo contato, acho que talvez no terceiro e quarto, ele aborda dizendo, olha, a gente quer que esse negócio vingue, e desses contatos anteriores, cada um ele colocava um assunto desse tipo, olha,
isso aqui é do interesse do PT, porque é propagador. Depois, outra vez, ele falava que, olha, quem cuida disso, dessa dívida com a gente é o Bunlai, que é compadre do Lula. E aí, da terceira ou quarta vez, ele fala, olha, para que esse troço viabilize, a gente sabe que na Petrobras, isso que eu acabei de falar, se não houver uma vontade vertical, nem sempre sai de acordo com o que querem. Aí ofereceu essa vantagem devida de num número também cabalístico, não é em cima de percentual de nada. Partiu dele a iniciativa mesmo ou foi o senhor que solicitou? Eu nunca solicitei vantagem em nenhum contrato, em nenhuma circunstância da Petrobras. O senhor chegou a fazer alguma ameaça a ele, alguma espécie de extorsão para obter esse pagamento? Absolutamente. Chegou a praticar algum ato durante essa contratação que prejudicasse a contratação pela Petrobras do Grupo Chaim? Não, eu me lembro, não. Travar o procedimento? Não, eu nunca achaquei ninguém, nunca trabalhei sempre pensando em produzir alguma coisa, eu nunca chantageei ou achaquei alguém, ou alguma empresa. E qual foi a justificativa dada ao senhor por não ter sido pago a integralidade do valor combinado? Que a Chaim começou a atravessar uma fase difícil financeira, eles tiveram problemas em outras sondas que eles estavam fazendo na China, andaram perdendo na justiça a disputa com o estaleiro e ficaram sem dinheiro e disse que não pagaria mais do que já tinha sido executado. O senhor continuava na diretoria internacional? Não, já comecei a receber, eu já estava 2 anos fora da Petrobras. Esse navio sonda, o Vitória 10.000, ele era muito diferente desse outro navio sonda, o Lancer? Ou eles eram parecidos? Não, bastante diferente. São gerações diferentes, né? Esse Vitória 10.000 é muito parecido com o Petrobras 10.000, que era um navio de uma geração mais moderna, com um sistema de posicionamento mais preciso, com uma sonda de perfuração mais potente. O Lancer era bem mais antigo. A diferença era tecnológica? Tecnológica. Em matéria de dimensão? Eu não posso te afirmar, mas eu diria que são semelhantes. Ambos eram para águas profundas? O Lancer não era, porque o 10.000 vem de 10.000 pés, que são 3.300 metros. O Lancer eu acho que era até 1.800 ou 2.000 metros, ele não era para 3.000 metros. Não sei se o senhor tem esse detalhe técnico, mas em matéria de tripulação, a quantidade era a mesma? Eu acredito que o Lancer utilizasse um pouco mais de gente devido à menor automação. Como é um navio mais antigo, ele era tecnologicamente um pouco inferior. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, obrigado. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa.